Caros alunos e alunas, vamos para o slide de número 25, tratando do tema agora relacionado ao concurso de agentes ou concurso de pessoas. Concurso de pessoas ou de agentes está disposto no artigo 29 do Código Penal. O que é que diz o artigo 29? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Então, quem? Qualquer pessoa, de qualquer modo, de qualquer maneira, qualquer forma, qualquer modo de integrar uma conduta com o propósito do cometimento do crime, desde que tenha relevância essa conduta para a existência do crime, ela deve ser considerada para fazer com que esse indivíduo ele integre a ação criminosa, para que ele responda pelo mesmo crime. Todos irão responder pelo mesmo crime. Em que medida? Na medida da culpabilidade de cada um. O que é essa medida de culpabilidade? É a intensidade do dolo, é o quanto o sujeito contribuiu com ações para a concretização do crime, o quanto a sua conduta foi relevante, importante para se chegar ao fim, à consumação do crime. Cada um responde na medida de sua culpabilidade. Haverá concurso de pessoas quando em uma mesma infração penal, desde que pode ser crime ou contravenção, houver duas ou mais pessoas. Então, o primeiro requisito é ter mais de uma pessoa para integralizar a conduta criminosa. Relevância da conduta, mais de uma pessoa integrando para ver o concurso de agentes ou de pessoas. Quanto à quantidade de pessoas, nem sempre, quando pessoas se juntam, haverá concurso de pessoas. O crime de rixa, estabelecido no artigo 137 do Código Penal. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. O que é a rixa? Parece aquele salão americano, lá dos filmes antigos, de faroeste, onde havia uma briga generalizada. Ninguém sabe quem é quem, cada um está brigando. Então, não se divide por grupos. Cada pessoa age individualmente, autonomamente e participando da briga. Isso é o quê? É rixa. Cada um, não há o concurso de agentes, porque não há o envolvimento, a junção, a intenção de cada um na intenção, com a intenção do outro, uma adesão à vontade do outro para o fim do cometimento do crime. Agem autonomamente, embora haja essa quantidade de pessoas, mais de duas pessoas, mas não estão em concurso de pessoas porque não há adesão de vontades à prática criminosa. Eu, juntamente com você, para bater em um terceiro. Não, cada um está por si. Esses crimes, nós vimos na aula passada sobre a classificação dos crimes e nós vimos que existe, sim, uma classificação em relação à quantidade de pessoas. Esses crimes são classificados como unissubjetivos, ou concurso eventual de pessoas, em que podem ser realizados por uma única pessoa. Eventualmente pode ter mais de uma, mas os crimes, em sua maioria, pode sim ser praticado por uma só pessoa. Lesão corporal, estupro, extorsão, homicídio, todos esses podem ser praticados por uma só pessoa, mas nada impede de mais de uma vir a cometer o crime. E a outra classificação, os crimes plurissubjetivos ou concurso necessário de pessoas. O crime não vai existir se não tiver aquele número exigido pelo legislador, como foi aquele exemplo que nós falamos sobre o estupro coletivo, onde o legislador exige uma quantidade de pessoas, uma só pessoa não consegue cometer o estupro coletivo. Então, a necessidade para a qualificadora do estupro, para o aumento da pena, de haver
mais de uma pessoa. São aqueles nos quais há de haver mais de uma pessoa para a sua feitura. Essas ações dos agentes no concurso de pessoas pode ser convergente, as pessoas atuam com o mesmo objetivo, porém com condutas típicas diferentes, exemplo é o da bigamia. Divergente, as pessoas atuam com objetivos diferentes, na rixa, por exemplo. Paralela, as pessoas atuam com os mesmos objetivos e podem atuar com condutas idênticas. No caso da associação criminosa, lá do artigo 288 do Código Penal, quando mais de duas pessoas, mais três pessoas, elas se associam com a finalidade de cometer crimes. Então, ações paralelas. Requisitos do concurso de pessoas. Pluralidade de agentes e de condutas, é o óbvio. Você não vai ter concurso de pessoas com uma só, tem que ter pelo menos duas. Relevância jurídica e causal das condutas. Em regra, a participação se dá antes da execução do delito. Ações neutras não serão punidas. Imagine a seguinte situação. Eu tenho o ânimos, a finalidade de matar um determinado traficante que é meu rival, na minha área de atuação criminosa. E aí eu estou passando por você e digo da minha intenção. Converso com você, aí você diz, massa, seria interessante mesmo a morte dele, porque nós vamos ter o domínio aqui do tráfico de drogas. Eu vou lá e mato. Embora você tivesse conhecimento da minha ação, mas você não é obrigado a impedir. A lei não te obriga. A tua ação para o crime, a tua conduta, é absolutamente irrelevante. Por quê? Porque eu tirando a tua conduta, o crime ocorre do mesmo jeito. Eu vou e mato o traficante rival. Então, essa sua conduta, sua participação é absolutamente irrelevante juridicamente, porque não traz uma causa sem a qual o crime não exista. Mas note a diferença. Eu quero matar esse mesmo traficante, converso com você e você me dá a arma do crime. Você me empresta um revólver para eu matar essa pessoa. A sua conduta é absolutamente irrelevante, porque sem ela, tirando a arma, o crime não ocorre. Então você irá responder por homicídio. Eu respondo por homicídio, você responde por homicídio, cada um na medida de sua culpabilidade. Eu certamente terei uma pena maior do que a sua, mas iremos responder pelo mesmo crime, crime de homicídio. Terceiro requisito, vínculo subjetivo entre os agentes. Não existe participação dolosa em crime culposo, nem participação culposa em crime doloso. Necessária prévia combinação. Pode haver participação sem o conhecimento do autor. Vínculo subjetivo é uma adesão da minha vontade com a vontade do outro. Eu tenho que ter pelo menos um, não precisa os dois, mas pelo menos um tem que aderir à vontade do outro para o cometimento do crime. Imagine a situação em que uma empregada doméstica, ela está raivosa com o patrão, pediu aumento, o patrão não deu, e ela decide deixar a porta não trancada, sabendo que vários roubos, vários arrombamentos estão ocorrendo na região. E justamente por encontrarem aquela facilidade da porta aberta, o grupo criminoso entra na residência. Ela irá responder por furto também, em detrimento do vínculo subjetivo. Pelo menos um, ela aderiu à vontade dos demais. Ela queria o crime de quê? De furto. Apesar dos outros não terem tido conhecimento, não há necessidade de um ajuste prévio, de uma pré-determinação de condutas para o resultado criminoso.
Então, o vínculo subjetivo entre os agentes é um requisito para haver o concurso de pessoas. 4. Identidade da infração criminal. Prática de crime único por parte de todos. É a teoria monista ou unitária. Todos os que integrarem a ação criminosa responderão pelo mesmo crime. Cada um na medida de sua culpabilidade. Cada um terá uma pena dosada à medida dos seus atos dentro da ação criminosa. Mas todos irão responder pelo mesmo crime. Não existe crime A para um, crime B para outro, não. Todos irão responder pelo crime A, porque participaram, teve-se pluralidade de agentes, relevância jurídica em relação a cada conduta, vínculo subjetivo entre um e outro. Todos irão responder de acordo com a teoria monista ou unitária pelo mesmo crime. Liame subjetivo. O partícipe deve ter ciência de estar colaborando para o resultado criminoso visado pelo outro. Segundo a melhor doutrina, é necessário o prévio ajuste entre as partes, bastando a unidade de desígnios, ou seja, que uma vontade adira à outra. Exemplo: por desavenças anteriores, uma pessoa deixa a porta da casa da vítima aberta e o ladrão se aproveita desse fato para praticar um furto. O autor da subtração não sabe que foi ajudado, mas quem ajudou é partícipe do furto. Sou empregado de uma loja de eletroeletrônicos e sou responsável em ligar o alarme do prédio. O que eu faço? Com raiva do proprietário, não ligo o alarme. E aí vem os arrombadores, entram na loja e subtraem objetos. Eu vou responder por furto também, porque houve um liame subjetivo, uma adesão de vontades, mesmo que não tivesse sido previamente realizada. As teorias a respeito dos crimes em relação ao concurso de pessoas, a monista, unitária, igualitária ou monística, foi adotada pelo Código Penal. Concursus plurium ad idem delictum. Todas as pessoas respondem pelo mesmo delito. Foi adotada pelo Código Penal. A outra teoria que existe, teoria pluralista da cumplicidade, delito da autonomia da concorrência. Cada pessoa responde por um delito diferente. Também é adotada pelo Código Penal apenas como exceção. Essa teoria pluralista diz o quê? A responde por um crime, B responde por outro. A não ser que o legislador tenha descrito que em determinado dispositivo cada um vai responder de uma forma, com uma pena diferenciada, mas o legislador tem que descrever, porque, em regra, a teoria é a monista ou unitária. Terceira teoria, dualista ou dualística, há um crime para os autores e um crime diferente para os partícipes. Nós vamos ver que autor é considerado aquele que pratica ato executório, a ação, o verbo, e partícipe é aquele que pratica atos acessórios ao redor. Você vê aí na tela os integrantes da ação criminosa do furto ao Banco Central, que levou dos cofres do Banco Central a quantia de aproximadamente 164 milhões de reais. Eles passaram ali 3 meses cavando o túnel e todos eles respondem por furto. Todos eles que participaram da ação de cavar e subtrair os valores respondem por furto. Agora, existem condutas que estiveram pós-furto, que é a lavagem de dinheiro, que foram os homicídios ocorridos, os sequestros, uma série de crimes que ocorreram após o furto. Por esses crimes, cada um vai responder pela sua conduta, individualmente. Nem todos integraram essas ações, mas anteriormente ao furto, todos que estavam ali na associação criminosa irão responder por esse furto. Autoria, aquele que realiza o tipo penal.
Teoria objetiva formal vai diferenciar o autor do partícipe. Autor é aquele que realiza ato executório. Matar alguém é o que mata. Furto é o que subtrai. Ameaçar é o que ameaça. É o autor, é aquele que pratica o ato executório. O partícipe é aquele que está com condutas acessórias. É o que empresta a arma, é o que dá a fuga, é o que faz a vigilância, mas ele não pratica o ato executório. A teoria extensiva diz que não há diferença entre autor e partes. Teoria do domínio do fato, uma teoria que tem muitos seguidores e que ela também é cobrada em concurso público, em provas. Teoria do domínio do fato, o autor é aquele que tem o poder de decisão sobre a realização do fato. É aquele que determina se o crime continua ou se ele para. É quem tem o poder de orquestrar. Teoria do domínio do fato. Se eu tenho o domínio de todas as ações, se eu consigo parar, eu sou autor, independente de praticar ato executório. Por exemplo, eu vou determinar a morte de alguém, contrato um matador de aluguel, um pistoleiro. Eu tenho domínio do fato, eu sou autor, segundo a teoria do domínio do fato, independente de ter desferido o tiro fatal, mesmo tendo sido o pistoleiro. O autor não necessariamente deverá ser punido mais gravemente que o partes. Exemplo, autor intelectual que, para a teoria objetiva formal, é partícipe. Pode ter a pena agravada conforme o artigo 62, inciso 1. Do que estamos falando? Eu, juntamente com você, decidimos matar uma determinada pessoa. Meu motivo? Esse indivíduo foi o estuprador da minha filha. Seu motivo? Porque você quer o dinheiro do pagamento que eu vou lhe pagar para comprar para fazer uma viagem para a praia, para consumir droga. Vejam que o motivo é diferente, o crime é o mesmo, é homicídio. Então, nem sempre quem manda, o autor intelectual, vai ter uma pena maior do que o autor da execução. E vice-versa, porque poderíamos ter motivos distintos. Os seus motivos serem privilegiadores, serem altruísticos, eles serem motivos que a sociedade os tem como positivos, embora não deixe de haver o crime. Teoria do domínio do fato, um critério final objetivo. Autor é quem tem o poder de decisão sobre a realização do fato. O autor detém o controle subjetivo do fato e, mediante a direção consciente do curso causal, tem o domínio da realização do tipo. O autor pode realizar a ação típica diretamente ou pode valer-se de outrem, como mero instrumento, autor mediato. Você nota aí na tela o ex-presidente Michel Temer em um esquema, em uma tabela, um fluxograma determinado pela Polícia Federal de ações que ele empreendia como domínio do fato, colocando outras pessoas para executar corrupção. Autoria mediata. Autor mediato é aquele que se serve de outrem para o cometimento do crime, sendo esse outrem, essa pessoa, o terceiro, determinado a cometer o crime, a executar o crime, em uma pessoa sem responsabilidade penal, que ao final não é possível puni-la. Para essa teoria da autoria mediata, somente é autor quem determinou. Aquele que executou não é considerado como autor. Realização da ação por meio de pessoa que atua sem culpabilidade, ou dolo e culpa. Não há concurso de pessoas, mas somente um autor mediato, que realiza indiretamente o fato típico. Algumas situações possíveis em relação à autoria mediata. Inimputabilidade do executor, eu coloco uma criança para matar alguém. Coação moral irresistível, aquele exemplo
do gerente do banco, que é surpreendida, a sua família, e ele é determinado a ir lá no banco para tirar todo o dinheiro, senão a família dele morre. Então, é considerado autor somente aqueles indivíduos que mantiveram a família dele como reféns e determinando ele a praticar o furto, porque houve uma coação moral irresistível. Obediência hierárquica, eu determino a um subordinado, eu sou o coronel, mando o soldado praticar uma determinada ação, e ele o faz em detrimento de obedecer à minha ordem, uma ordem que manifestamente não é ilegal. Erro de proibição inevitável, eu levo o sujeito a erro, ele pensa que é verdadeiro, ele pensa que um determinado fato é lícito, mas na verdade não é. Mas eu levei ele a esse erro. Só quem é autor sou eu, que eu me servi de uma pessoa que está em erro. Da mesma forma, o erro de tipo inevitável provocado por terceiro. Eu provoquei, eu dou uma arma dizendo que está desmuniciada a uma terceira pessoa, e ela atira pensando que está desmuniciada, matando um terceiro. Erro determinado por terceiro. No F aqui, ação justificada do executor, o autor mediato provoca uma situação em que o executor praticará um fato típico, porém acobertado por causa de exclusão de licitude. Eu faço o sujeito imaginar, pensar que ele está em estado de necessidade, que ele está em legítima defesa. Autoria mediata minha se ele pratica um ato criminoso nessa situação. E a autoria de escritório, aparatos organizados de poder, é o mesmo em relação ao autor mediato do pistoleiro. Eu contrato um pistoleiro para executar alguém. Essa minha autoria é considerada autoria mediata. Denomina-se autor de escritório ou coautor de escritório o autor intelectual do crime, que tem o domínio organizacional do fato e, desse modo, organiza. A teoria adotada em relação a autor e partícipe, sendo ela a restritiva de autor ou objetiva formal, vai dizer que o autor é aquele que pratica ato executório, que pratica o verbo, que é o núcleo do tipo que há de mais importante na descrição do dispositivo penal. Você tem que ver o verbo: matar, subtrair, exigir, ameaçar, injuriar. Coautor. A doutrina, ao invés de dizer eles são autores, diz o quê? Coautores, porque todos executam atos executórios, executam o núcleo da conduta típica, praticam o verbo. Participação, o sujeito concorre de qualquer modo para a prática da conduta típica, não realizando atos executórios do crime. A participação, ela pode ser moral ou material. A participação moral, quando o agente infunde na mente do autor principal o propósito criminoso, induzimento ou determinação, ou reforço preexistente à instigação. Participação material ocorre quando o agente auxilia fisicamente na prática do crime, auxílio ou cumplicidade. Notem aí o caso da Susana von Richthofen, que matou o pai e a mãe, o casal Manfred e Marise. Ela colocou a ideia no namorado e o namorado chamou o irmão por conta de dinheiro, que ele queria o dinheiro, para executar a ação do homicídio. Então, eles, num primeiro momento, eles foi infundida a ideia na cabeça deles, pela moça, mas eles acabaram executando. Tanto o Daniel Cravinhos, quanto o irmão dele, pegaram paus dentro da residência e acertaram na cabeça do casal. Eles praticaram atos executórios, portanto, eram autores, coautores do crime de homicídio contra Marísia e Manfred. E a Suzane
Von Richthofen, ela não praticou ato executório, ela praticou atos auxiliares, acessórios. Ela foi quem levou, ela foi quem tirou eles de lá, ela só não praticou ato executório. Pela teoria objetiva formal, ela seria partícipe do crime, uma participação moral e uma participação material, efetivas. A participação, ela pode ser de menor importância. Isso leva a quê? A uma diminuição de pena, a um privilégio em relação à pena, a essa pena ser diminuída. Onde é que está isso? Parágrafo 1º do artigo 29 do Código Penal. O que é que ele diz? Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Essa participação de menor importância. Furto ao Banco Central. 3 meses de escavação de túnel. E aí imagine que um sujeito foi convidado à empreitada criminosa. E aí ele passou uma tarde toda lá cavando. Só que ele se contundiu. E não foi mais. Pagaram a ele pelo serviço. E ele foi embora. Ele participou do furto ao Banco Central? Sim. Essa participação foi importante? Não. Foi de menor importância, embora a participação dele tivesse sido efetiva e não isenta de pena. Ele teve a responsabilidade porque ele cavou. Há de haver uma diminuição da pena. O juiz, verificando que houve a participação de menor importância, ele é obrigado a dar essa diminuição. Entre o quê? Entre 1/6 a 1/3, porque o crime acabou sendo privilegiado para o sujeito. A participação dele foi de menor importância. O que é que o juiz tem que levar em conta entre 1/6 a 1/3, entre diminuir muito ou pouco? Quanto mais próxima a participação do sujeito, mesmo tendo sendo de menor importância, levou o crime à sua consumação. É isso que o juiz tem que observar, mas ele é obrigado a dar essa causa de diminuição da pena. A participação, ela pode ser dolosamente distinta. Artigo 29, parágrafo 2º. O que nos diz? Se algum dos concorrentes, algum daqueles que estavam lá praticando o crime, quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena de qual? Do crime menos grave. Essa pena será aumentada até metade do crime menos grave, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Da seguinte forma, imagine o sujeito que decide cometer um crime juntamente comigo, que é de assaltar uma residência, entrar em uma residência para furtar. E aí eu digo para ele que eu já observei tudo e eu sei exatamente que não tem ninguém lá nessa residência. E eu quero que ele fique dando cobertura, fique vigiando. Ele me ajuda a subir, a pular um muro e eu vou lá subtrair os objetos. Quando eu retorno, eu digo, foi massa, consegui aqui esses objetos, vamos embora. Só que lá dentro tinha vítima. E o que eu fiz? Eu estuprei uma das vítimas. Eu pratiquei o furto e pratiquei um estupro. Pratiquei um furto e um estupro. Só que ele não sabia que tinha vítima lá dentro, que tinha alguém. Ele não queria praticar estupro. Pelo artigo 29, parágrafo 2º, a solução é: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Esse indivíduo que participou comigo somente irá responder pelo furto. Pelo estupro, não, porque a participação dele foi dolosamente distinta. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Essa previsão do resultado mais grave. Eu convenci outros a praticar um assalto a uma agência bancária.
Quando nós estamos lá, há um confronto com o vigilante. A pessoa que estava no carro dirigindo, né, a pessoa da fuga, é o motorista, está lá. Ela quer participar desse assalto. Mas lá dentro, os vigilantes, eles reagem. E há disparos de arma de fogo. Algum vigilante morre, alguma vítima que estava lá na agência bancária morre. Esse motorista que estava no carro para dar fuga, ele quis participar de um crime, do roubo. Só que esse resultado mais grave, que é o latrocínio, que é a morte de alguém em detrimento do roubo, ela é previsível. A hipótese de haver um resultado mais grave é previsível ao sujeito. Então, essa pena do crime que ele queria praticar terá que ser aumentada até metade. É isso que nós devemos entender pelo artigo 29, em seu parágrafo 2º. Casos de impunibilidade, participação impunível. Já vimos também quando estudamos a conduta. Vamos relembrar. O artigo 31. O ajuste. O que é o ajuste? É o acordo para a prática do crime. Eu estou ajustando com você a prática de um determinado crime. A determinação, eu mandar alguém fazer, ou instigação, que é a estimulação da ideia criminosa já existente, e o auxílio, que é a ajuda material prestada na execução do crime, salvo disposição expressa em contrário, a não ser que o legislador diga que essas condutas são puníveis, como uma arma de fogo, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Ele tem que ter cogitação, atos preparatórios e a execução para chegar à tentativa, pelo menos na forma tentada, para o sujeito vir a ser punido em detrimento do crime. A Polícia Federal acabou desarticulando um plano que objetivava matar agentes penitenciários. Esses indivíduos que estavam lá reclusos no presídio, que planejaram todo esse crime, não vão ser punidos por tentativa de homicídio, em detrimento de o que eles planejaram ficou apenas nos atos preparatórios. Eles não tiveram nenhum ato idôneo e inequívoco para a execução do crime. Então, não houve tentativa. Você ter um plano, ter um rabisco, não traz o crime em si. São atos preparatórios. Lá daquela aula acerca do iter criminis. Conivência. O que vem a ser a conivência? A conivência é quando você sabe que vai haver um crime e você não toma nenhuma atitude. O seu marido participa de uma organização criminosa e ele lhe conta tudo. Sua esposa lhe conta tudo, mas o que é que você faz? Você não faz nada. Fica lá dormindo, ouve, não faz nada. Você tem alguma obrigação legal de falar à polícia? Não tem. Você participou de alguma maneira, comprou uma arma, entregou a ele para que ele praticasse o crime? Também não. Então, o que você é conivente. Você sabe que está ocorrendo um crime, que vai ocorrer o crime, e você não faz nada. E você não tem uma obrigação jurídica de fazer, porque a lei não impôs. Você não é policial, você não é serventuário da justiça. Então, a sua conduta é de conivência. Não tem relevância jurídica para lhe impor um crime. Quando o agente, sem ter o dever jurídico de agir, omite-se durante a execução do crime, tendo condições de impedi-lo. Nesse caso, a inexistência do dever jurídico de agir por parte do agente não torna a conivência uma participação por omissão,
não sendo ela punida. Assim, não constitui participação punível a mera presença do agente no ato da consumação do crime, ou a não denúncia de um fato delituoso de que tem conhecimento a autoridade competente. Aí você pode estar perguntando, mas o que o goleiro Bruno, o Macarrão e a Elise Samúdio têm a ver com a conivência? Imaginemos, questão meramente hipotética, que o goleiro Bruno, ele, à época, a grande estrela do Flamengo, campeão brasileiro, ídolo da torcida, ele tinha um braço direito, que era o Macarrão. O cara idolatrava tanto o Bruno, era tão fã, que chegou a colocar uma tatuagem nas suas costas. O que é que ele disse na tatuagem? Bruno e Maca, Maca de Macarrão. A amizade, nem mesmo a força do tempo, irá destruir. Amor verdadeiro. Você tem alguém que seja capaz de tatuar uma frase desse tipo nas costas por você? Será que tem? O Bruno tinha o Macarrão. Então era um cara que fazia absolutamente tudo por ele. E o que ele decidiu fazer? Decidiu resolver todos os problemas que estivessem atrapalhando a carreira do Bruno. E qual era o problema iminente? Era uma moça que engravidou do Bruno, teve um filho com ele, e que estava exigindo valores dele. Ligando, de manhã, de tarde, de noite. E o Bruno não conseguia mais se centrar no que ele deveria fazer, que era jogar bola. O Macarrão, então, decide resolver o problema. Como é que ele resolveu? Matou a moça. E o Bruno, nessa ideia, nessa hipótese que eu estou a aventurar, seria conivente. Conivente. Ele não fez nada para impedir. Ele poderia ter agido e não agiu. Por isso é que hoje em dia ele vem aí na mídia para querer dar a versão dele, mas ele, em um dado momento, ele foi conivente. Ele conseguiu provar na justiça que ele foi apenas conivente, que ele ficou quietinho, esperou, era algo que ia beneficiar ele, que ia parar de perturbar ele. Ele não conseguiu convencer a justiça. E por isso ele foi condenado pelo crime de homicídio qualificado da Elisa Samúdio. Mas poderia se aventurar a hipótese de ter, em um dado momento, ele ter tido apenas conivência com o crime. Um crime que iria lhe beneficiar, mas que ele não participou, que ele não queria o crime. Mas somente o futuro poderá dizer, e ele mesmo e quem integrou a ação criminosa, se ele participou de fato ou se foi conivente com o crime. O fato é que todos foram punidos e até hoje o corpo não foi achado da moça. Autoria colateral, outro tema, relacionado ao concurso de pessoas. Relacionado ao concurso de pessoas, só que autoria colateral não é concurso de pessoas. Está dentro do tema, mas não é concurso de pessoas. O que é a autoria colateral? Quando pessoas diversas, em atitudes autônomas, decidem praticar o mesmo crime. Mas uma não sabe, não há adesão de vontades entre uma e a outra. Então, não há o quê? Concurso de pessoas. Eu estou agindo e você está agindo. Há um paredão, uma barreira entre nós dois que nos impede de sabermos que um e o outro está querendo praticar o crime. E aí cada um tem uma atitude em relação à prática do crime. Imaginemos que tem um prêmio para quem conseguir a execução, a consumação do crime. Cada um vai lutando por esse crime, por esse prêmio. Autoria colateral é quando duas pessoas querem praticar um crime e agem ao mesmo tempo, sem que uma saiba a intenção da outra. E o resultado morte decorre da ação de apenas uma delas, que é identificada no caso concreto. Então, nós temos aí a autoria colateral. Imaginemos, há um paredão entre mim e você, eu quero matar uma determinada pessoa, que é minha desafeta, minha inimiga, mas você também quer.
é sua inimiga. E aí eu tô por uma determinada rua, você está por outra e a pessoa está lá na esquina. Eu atiro, você atira. Acertou na cabeça, você acertou no coração, a pessoa morreu. Eu vou responder por homicídio consumado, você responde por homicídio consumado, porque cada um dos disparos foi essencial, teve nexo de causalidade para o resultado. Sem esses disparos, não haveria a consumação do crime de homicídio. Outro exemplo. Eu atiro, você atira, eu não sei da sua conduta, eu acerto, a pessoa cai, é alvejada com um só disparo. Alguém errou o disparo. A perícia técnica determina que a arma de fogo que fez com que a vítima fosse atingida e viesse a óbito foi da minha arma. Ou seja, eu vou conseguir o prêmio. Eu consumei o homicídio. Você apenas tentou, você não conseguiu. Você foi um autor infeliz. Você não conseguiu consumar o crime que você queria. Você vai responder por tentativa de homicídio, porque estamos falando de autoria colateral. Se estivéssemos falando em autoria em concurso de pessoas, nós dois iríamos responder pelo mesmo crime, que era homicídio consumado. Mas como não estávamos, você responde por tentativa de homicídio e eu respondo por homicídio consumado. Se não for possível detectar a perícia de qual arma partiu o disparo de arma de fogo, foi indeterminado, você vai responder por tentativa de homicídio e eu vou responder por tentativa de homicídio em detrimento do princípio indúbio pro réu. Na dúvida pro réu, como não há prova suficiente de que o disparo saiu de uma arma ou da outra, os dois não podem responder por um crime que não cometeram. Não dá para fazer com que um responda por um crime que cometeu, pagando a pena desse crime. Não. Então, os dois devem responder por tentativa de homicídio, porque pelo menos um dos dois não conseguiu consumar, já que houve apenas um disparo de arma de fogo que tenha atingido a vítima. A autoria incerta é quando, na autoria colateral, não se consegue apurar qual dos envolvidos provocou o resultado. É disso que eu falei agora, autoria incerta. Na autoria incerta, indúbio pro réu, responde cada um por tentativa de homicídio. Não pode o sujeito que é inocente do crime consumado pagar a pena desse crime consumado, sendo que pelo menos um ficou apenas na forma da tentativa. Aí os exemplos que eu acabei de frisar, e a doutrina ainda nos remete, e você pode pesquisar na doutrina, o seguinte exemplo. Está em um restaurante, e aí a pessoa, o cliente, alterado, reclamando da comida, reclamando da bebida, reclamando com o garçom, reclamando de tudo. Aí o garçom vem e coloca veneno na bebida. O sujeito toma. Só que o cozinheiro, sem saber da atitude do garçom, coloca veneno na comida. Então, comida envenenada, bebida envenenada e o cliente consome e bebe tendo o óbito. Morre em detrimento de envenenamento. Os dois foram fundamentais, sem os quais não teria ocorrido o resultado. Vão responder por homicídio consumado? Se a perícia detectar que o veneno colocado na bebida ou o veneno colocado na comida não eram suficientes para produzir o resultado morte e que esse resultado só foi possível a sua existência em detrimento da união dos dois componentes químicos, de um veneno e de outro, a soma dos dois, você vai poder argumentar o crime impossível. Olha, só pelo veneno na bebida não era possível consumar o crime impossível. Mas
essa hipótese que a doutrina traz, ela acaba trazendo uma possibilidade que não seria admitida no direito. Então, o mais lógico para a resposta de um caso como este seriam os dois responderem por homicídio consumado. Não poderia haver a solução para o crime impossível e os dois não responderem por nada, já que a ação de um e de outro, a soma de energias, acabou provocando o resultado de morte, mesmo sendo em autoria colateral. Circunstâncias incomunicáveis. Está no artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O sujeito é um traficante de drogas, lá do Rio de Janeiro, casado, e é preso. Posteriormente, a esposa é presa por outro crime. Essas circunstâncias, condições pessoais de um e de outro não vão se comunicar. Conduta pessoal, social, não se comunicam. Eu e você vamos praticar um determinado crime, um furto. E aí, no final, o juiz nos pune de forma distinta. Puniu você, que praticou as mesmas condutas que eu, com a pena de 4 anos. E eu fui punido com a pena de 1 ano. Por quê? Porque essas circunstâncias pessoais não foram comunicadas. Um tinha maus antecedentes, uma conduta social péssima, sem projetos para o futuro, sem residência fixa, com propensão a cometer vários outros crimes, sem arrependimento pelo que fez, antecedentes criminais, tudo de ruim. E o outro praticou o crime porque queria conseguir dinheiro para pagar a cirurgia da avó, bons antecedentes, residência fixa, família, projetos para o futuro. Essas circunstâncias são pessoais e não vão se comunicar, por serem pessoais, ao crime. E aí o juiz, quando for dosar a pena, vai fazer com que cada um tenha uma pena individualizada, pelo princípio da individualização da pena. As condições e circunstâncias pessoais não se comunicam entre os coautores ou partícipes. Cada sujeito responderá de acordo com suas condições: menoridade, reincidência, parentesco e circunstâncias, motivo fútil, de relevante valor social ou moral, da prescrição e outros. Então, essas condições pessoais, subjetivas, não se comunicam. Reais objetivos também. E aí você pega e pergunta assim, sim, mas... E terminou aí o dispositivo? Não. O dispositivo do artigo 30 diz que, salvo quando elementares do crime. Então, se a circunstância for elementar do crime, o que é uma circunstância elementar do crime? É sem a qual o crime não é esse. Passa a ser outro. Vamos tratar melhor aqui nesse slide. Sobre circunstâncias elementares e as circunstâncias. Elementares, lá embaixo, são componentes essenciais da figura típica, sem as quais o delito não existe. Você imagina o crime de infanticídio, lá do artigo 123 do Código Penal. Matar a mãe e o próprio filho logo após o parto, sob a influência de estado puerperal. O estado do puerpério é elementar do crime. Sem o elemento estado puerperal, o crime deixa de ser infanticídio. Ele passa a ser o quê? Homicídio. Então, ela é elementar do crime. Se é uma circunstância elementar e circunstâncias elementares se comunicam, eu que não sou mãe, praticando o fato junto com minha esposa ou com outra mulher que está no estado puerperal e quer matar o filho, eu sabendo dessa condição do puerpério, ajudo ela a matar o filho, eu respondo por infanticídio. Ela vai responder por infanticídio e eu que ajudei, por ser uma circunstância elementar, sem a qual o crime não ocorreria, não seria infanticídio, seria homicídio, eu respondo também por infanticídio, da mesma forma que ela, artigo 123 do Código Penal. Peculato,
Artigo 312 aqui do Código Penal. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Se a pessoa, junto comigo, que sou funcionário público, ela, sabedora da minha condição de ser funcionário público, ela vai e pratica um crime contra a minha repartição pública, ela irá responder pelo crime de peculato, já que a minha condição de funcionário público é elementar do crime do artigo 312. É uma condição sem a qual o crime não é esse, passa a ser outro, passa a ser furto do artigo 155. Então, você que participou junto comigo, sabendo da minha condição de funcionário público, e essa condição foi fundamental, essencial, sem a qual não teria ocorrido o crime, porque eu me valio da minha condição de funcionário público, nós dois iremos responder pelo artigo 312. Mesmo a pessoa que não é funcionário público irá responder pelo 312, pela condição elementar do crime do artigo 312, em detrimento do artigo 30 do Código Penal. Condição, salvo quando elementares do crime. As circunstâncias elementares do crime, elas se comunicam. Outros exemplos aqui em relação a circunstâncias. Circunstâncias são todos os dados acessórios que, agregados à figura típica, têm o condão de influir na fixação da pena. A linha A. As circunstâncias e condições objetivas de caráter material comunicam-se aos partícipes desde que estes conheçam tais circunstâncias ou condições. Imagine que eu determino a você a prática de um furto. Olha, eu preciso daqueles objetos que estão na casa de fulano. Aí você vai, durante o repouso noturno, praticar o crime. O repouso noturno é uma qualificadora do crime de furto. Aumenta a sua pena. Se eu não sabia que você faria esse furto durante o repouso noturno, é uma condição que não vai se comunicar comigo, porque é uma circunstância objetiva do crime. Então, não vai se comunicar, a não ser que eu tivesse o conhecimento sobre essa circunstância. A linha B. As circunstâncias ou condições subjetivas, de caráter pessoal, não se comunicam aos partícipes, salvo quando forem elementares do crime, isto é, pertencentes ao próprio tipo penal. O fato de eu mandar matar uma pessoa para conseguir uma herança é um crime de homicídio qualificado em detrimento do motivo torpe. Essa condição, se você sabia dela, ela vai se comunicar. Se você não sabia dela, não se comunicam. Não se comunicam ao partícipe, salvo quando forem elementares do crime, isto é, pertencentes ao próprio tipo penal. Então, se é uma circunstância elementar, ela irá se comunicar ao participante do crime. O que é uma circunstância elementar? É a circunstância sem a qual o crime deixa de existir. Aqui, funcionário público, uma decisão de um tribunal dizendo que se o sujeito vai até a repartição pública, juntamente com uma pessoa que não é funcionário público, e somente ele entra dentro da repartição pública por conta da sua especial condição de ter algum apetrecho, algo que lhe beneficiou para facilitar a entrada, ele irá responder por peculato também, tanto o partícipe quanto o autor, que é o funcionário público. Agora, se a condição dele de funcionário público em nada ajudou, em nada auxiliou para a prática criminosa, quando qualquer pessoa, nas mesmas circunstâncias, teria tido a mesma maneira de entrar dentro da repartição,
não aproveita. Uma mensagem final: para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar. Não apenas planejar, mas também acreditar. Finalizando o slide de número 25, vamos para a próxima aula. Muito obrigado a todos pela atenção e se cuidem.